Olá! Essa ação que vamos falar agora, ela está praticamente passando despercebida pelos grandes investidores e ela pode apresentar, sim, grande potencial de valorização. É lógico que a gente está falando aqui de uma empresa small cap. Para quem não conhece, as small caps são empresas menores, né? Não tão cobertas assim pelos grandes investidores, pelos grandes analistas, mas sim que pode ter grande potencial de valorização. Tá? É importante sempre analisar não só os riscos objetivos, mas aqueles subjetivos, a governança, o trabalho que está sendo feito, né? O passado dessa companhia, para a gente entender um pouco de todo o potencial. A gente está falando aqui da Taurus, conhecida como TASA4. São as ações mais líquidas, as ações preferenciais mais conhecidas no mercado. É reconhecido também que no passado essa companhia errou bastante. Então, para quem olha para trás, provavelmente não compra essa ação ou está vendido, mas pode estar perdendo uma bela oportunidade ou até mesmo perdendo dinheiro, porque as ações vêm se valorizando e tem grande potencial. Então, a gente vai falar um pouco aqui de alguns números, por que a gente gosta dessa companhia. Primeiro, a companhia ela depende muito mais dos Estados Unidos do que do Brasil. É uma companhia exportadora, inclusive que ela tem fábrica, ela tem planta lá nos Estados Unidos. O mercado americano ele vem apresentando grande crescimento nesses últimos meses, nos últimos anos, mas sempre quando a gente tem no cenário agora de pandemia, em cenários de aumento do desemprego, algum evento climático, por exemplo, como um tornado, furacão, você tem aumento da sensação de insegurança nos Estados Unidos, o que acaba levando as pessoas a comprarem armas para se proteger nesse sentido de sensação de insegurança. Então tem vários indicadores, tem um indicador do FBI que mostra o pedido de registro de novas armas e ele tem crescido exponencialmente nessas últimas semanas. Então esse é um indicador já que mostra como o potencial de receita do crescimento como um todo. Lembrando que a Taurus ela tem uma grande participação de mercado, nesse mercado que a gente chama de varejo lá no mercado americano, que são armas leves, tá bom? Então esse é o grande foco da companhia lá fora. Aqui no Brasil, mais ou menos cerca de 20% da receita vem do Brasil, então grande parte vem mesmo do exterior. Mas a companhia, realmente, quando a gente olha para os resultados operacionais, ela teve alguns anos que a companhia entregou resultado negativo, né, que a gente chama de geração de caixa operacional, negativa nos anos de 2013, 2014, 2015, foram vários anos seguidos que acabou realmente distanciando os investidores da companhia. Mas nesses últimos 2 anos, 2019 e 2018, a companhia entregou 2 resultados seguidos positivos, tá bom? Então essa é uma sinalização de crescimento tanto da receita como da melhora da rentabilidade. E aí que começa a gente entender que tem algo sendo feito na companhia e algo grande na busca não só pelo crescimento, mas sim, principalmente na busca da rentabilidade operacional para todos os acionistas, tá? Quando a gente faz uma avaliação comparando, por exemplo, o preço da companhia, né, para a gente entender um pouco do que seria o potencial da companhia, e comparar, por exemplo, com as vendas da companhia, que giram em torno de R$1 bilhão, a gente está falando de uma companhia, se a gente comparar, por exemplo, com os outros players, né, de armas lá nos Estados Unidos que estão listados lá fora, a gente está falando basicamente de uma companhia, se a gente multiplicar simplesmente por uma vez desse indicador em relação às receitas, a companhia, as ações deveriam valer pelo menos uns 10 a 11 reais, tá? Ou seja, tem um potencial de valorização gigante. Mas se a gente comparar em relação aos outros players, né, que a gente chama comparar aos peers, né, aos concorrentes dela lá nos Estados Unidos, essas companhias, elas são negociadas a múltiplos de 2 ou até 3 vezes, tá, esse indicador. Ou seja, por isso que tem alguns analistas, inclusive estrangeiros, que falam que as ações da Taurus poderiam chegar a 15, 20, 25 reais, tá, as ações preferenciais. Tá? Então, essa ação precisa sim ser deixada no seu radar, ela tem todo o seu risco, é uma companhia e o principal calcanhar de Aquiles agora seja a preocupação que a gente tem em relação ao endividamento, que ainda é um endividamento alto, a companhia vem buscando alternativas, é um endividamento de longo prazo, tá? Mas talvez seja a principal preocupação, mas o trabalho, né, de readequação das operações, de busca pela qualidade, tá? Busca pela rentabilidade, crescimento das operações, tanto no Brasil, mas principalmente fora, leva a acreditar que a companhia vai ser reavaliada em algum momento, ou seja, tem potencial de subir pelo menos 50%, 70%, 80%, né? E ainda continuar barata, ainda continuar descontada em relação aos seus pares.
Por isso, não deixe fora do seu radar as ações da Taurus, porque está passando praticamente despercebida pelos grandes investidores, pelos grandes gestores, mas tem um potencial muito grande. Lembrando também que o dólar, né, como é uma empresa exportadora, o dólar acaba beneficiando esse dólar mais alto, né, ou seja, o real mais desvalorizado, também beneficia a companhia, a geração de caixa da companhia, tá bom? Então os próximos resultados devem chamar a atenção do mercado, dos grandes gestores e pode ser um grande catalisador, ou seja, trazer uma valorização muito forte para a companhia, porque as ações, mesmo tendo subido recentemente, ainda continuam muito descontados de todo o seu potencial, tá? Então não esqueça de deixar no radar aí no seu home broker, na sua tela, né, o que a gente chama na sua lista aí de companhias para serem acompanhadas, né? A TASA 4, TASA4, as ações da Taurus Armas, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve num próximo vídeo. Até mais. Tchau!